Bem-vindo ao nosso curso bíblico de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos estudando o capítulo 4 do livro de Gênesis. Mas antes de iniciar essa analogia de hoje, do capítulo 4, é importante você lembrar que esse conhecimento é construído por você. Não deixe de buscar a Deus em oração. O Pai, o Filho, o Espírito Santo está à sua disposição 24 horas por dia para lhe orientar no estudo da Palavra de Deus. Lembre-se, todos serão ensinados por Deus. Então busque o Senhor em oração. Um outro ponto importante, você deve fazer a leitura do capítulo 4 do livro de Gênesis. Após você ler o capítulo 4 do livro de Gênesis, também nós temos nosso material complementar, que é a leitura do livro Patriarcas e Profetas. Lá você vai ler o capítulo 5. Essas leituras são muito importantes para ajudar na construção do conhecimento. O tempo é necessário dedicarmos no estudo da Palavra de Deus. E quanto mais nós envolvermos com ela, mais iremos absorver o conhecimento que vem do alto. Nesse instante, estaremos lendo na Bíblia o capítulo 4, que fala sobre a história de Caim e Abel. Acompanhem comigo a leitura. Gênesis capítulo 4 diz assim. A palavra do Senhor diz assim em Gênesis capítulo 4. Fala assim que coabitou um homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. E então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre toda a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, e será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lançaste da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não feristes de morte a quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz
a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e outra chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpas e flautas. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a que pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. História de Caim e Abel é uma história clássica nos livros sagrados, na história da Bíblia. Muitas pessoas conhecem essa história, mas na família de Adão, nós podemos agora ver o desenrolar do plano da redenção. A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, eles saíram com as doutrinas de Deus, com os conhecimentos divinos. E uma das promessas era o retorno ao Jardim do Éden. Adão e Eva se posicionavam diante dos portões aonde que os querubins se encontravam com espada desembainhada, e ali, com coração contrito e arrependido, oferecia ao Senhor o sacrifício do cordeiro, aonde que o mérito ao retornar ao jardim não pertencia mais a Adão e Eva, mas sim o grande sacrifício que seria feito futuramente, em que o Senhor havia apresentado ali na morte daquele cordeiro para que Adão e Eva pudessem ser vestidos com pele, representando ali a justiça de Cristo sobre Adão e os seus descendentes. Nós podemos ver que essa doutrina do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, instituída ali nos portões do Jardim do Éden, já era uma doutrina apresentada por Adão aos seus descendentes. A primeira coisa que a gente precisa entender que a primeira igreja que existiu no planeta Terra, sabe qual que era o nome dessa igreja? É Lar. O Lar é a primeira igreja de Deus na Terra. Sempre foi e sempre será. Ah, mas o meu lar não é uma igreja. Aí Deus tem uma outra opção para você. Lembra disso. A primeira opção de Deus para a igreja é lar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tua casa é o lar. Lembra disso. Isso é uma doutrina bíblica. Qual que é a primeira igreja de Deus na terra? Sempre foi e sempre será o lar. Ah, mas o meu lar não é uma igreja. É um convite que Deus te faz para tornar o seu lar a igreja. Mas eu não consigo, é muito difícil. Ele tem uma outra opção para você. Mas o projeto original de Deus é que o seu lar, que a sua casa, seja a igreja de Deus. E isso aconteceu com Adão. Adão e Eva tinham
o seu lar como igreja. E essa é a primeira lição que nós encontramos ali após Adão e Eva sair do Jardim do Éden. A gente vê que a igreja de Deus era o lar de Adão e Eva. E ali nasceu Caim e Abel, também nasceu outros filhos. Mas é importante a gente lembrar é que a história bíblica ela nos apresenta que tanto Caim quanto Abel pertenciam à mesma igreja, o lar de Adão e Eva. Tanto Caim quanto Abel, eles foram criados na mesma condição. Isso quer dizer o quê? Olha, a lição que a gente pode aprender disso, que o ambiente não muda ninguém. O ambiente não transforma a vida de ninguém. Caim e Abel foram educados no mesmo ambiente, com os mesmos professores, comia da mesma comida, bebia da mesma água, vivia na mesma condição, era da mesma igreja. Mas o ambiente não é capaz de transformar ninguém. O único que é capaz de transformar é Deus. Se o coração não estiver aberto para que Deus pare de ficar do lado de fora e comece a agir do lado de dentro, a morar do lado de dentro, tudo é perdido. Ah, mas eu estou na igreja de Deus, onde que tem a presença. Isso não significa nada. Só vai significar se eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, tem que ouvir para depois abrir. Aí entrarei, cearei com ele e ele comigo. Lembra, ambiente não muda ninguém. Se o ambiente modificasse a vida de alguém, Caim era para ser igual a Abel. E não foi. E não foi. A primeira igreja de Deus na terra sempre foi e sempre será o lar. Então, quantas pessoas hoje nascem no mesmo berço, vivem na mesma casa e tomam rumos diferentes? Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não são transformadas pelo ambiente. Não é pelo que come, não é pelo que veste, não é pelo que ouve, é pelo o que está nela. O que é que está em mim? O que está em você? É isso que tem a capacidade de me transformar, de me moldar. Por isso que quando Deus ele chega não do lado de fora, mas do lado de dentro. Eu falo lado de fora porque Pôncio Pilatos teve um encontro com Jesus do lado de fora. Herodes teve um encontro com Jesus do lado de fora. Os maiores líderes religiosos, que eram Anás e Caifás, tiveram um encontro com Jesus do lado de fora. Judas teve um encontro com Jesus do lado de fora. E a vida deles nunca foram transformadas. Eles estavam diante de Deus e nunca houve transformação. A transformação só acontece quando Deus passa a estar do lado de dentro. É semelhante, o reino do céu é semelhante à mulher que coloca o fermento na massa. Ela não pulveriza o fermento do lado de fora. O fermento fica no seu interior, do lado de dentro. Então, ambiente não transforma ninguém. O único que tem o poder transformador é a presença interna de Deus na nossa vida. Não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, a gente vê que houve, então, no passar do tempo, em que Caim e Abel vai trazer uma oferenda ao Senhor. Outra coisa que a gente pode aprender aqui. Caim trouxe o melhor fruto que tinha da terra. Deus não quer a sua melhor oferta. A melhor oferta que um homem pode oferecer para Deus não passa de trapo de imundície. Ele não quer o seu melhor. Mas se Deus não quer o meu melhor, o que ele quer? Ele quer a oferenda de Abel. Ele quer o cordeiro na sua vida. Ele quer o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele quer que você apresente na sua vida um sacrifício que seja
a presença de Cristo em vós. Isso quer dizer, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo que Cristo fizer em mim e que não seja eu, mas seja Cristo que esteja fazendo em mim, isso é aceitável ao Senhor. O que Deus aceita é quando o Espírito Santo opera o querer, o efetuar na sua vida e aquele fruto produzido pelo Espírito é aceito por Deus. Isso Deus aceita. E Abel trouxe o que Deus quer que nós apresentamos a Ele. O que Deus quer que nós apresentamos a Ele? Cristo. Ele quer que nós apresentamos a Ele a Jesus Cristo. Onde? Na nossa vida. Deus não quer que oferecemos o nosso melhor a Ele. Deus quer que oferecemos Cristo em nós para Ele. Isso foi um dos pontos em que ambos os filhos levaram ao apresentar a Deus as suas ofertas, e no momento que eles foram ali apresentar as suas ofertas, Deus aceita as ofertas de Abel, porque Jesus estava ali naquele sacrifício, sendo apresentado ali como cordeiro. Abel, o trabalho dele era com rebanho de ovelhas e o do seu irmão era lavrar a terra. Ele poderia ter apresentado todos os seus frutos, sim, mas ao mesmo tempo que ele apresentasse os seus frutos, era também para ele estar apresentando ali o cordeiro juntamente com os frutos, reconhecendo que tudo aquilo vinha de Deus. E Abel fez o que agradava a Deus e Caim fez o que agradava o seu próprio coração. A oferta de Caim é a oferta que agrada o próprio coração do homem e não a vontade de Deus. E foi reprovada por Deus. Tem alguma coisa de errado em oferecer o melhor fruto da terra para Deus? Não, não tem nada de errado. Tem alguma coisa de errado de oferecer o cordeiro? Também não. O cordeiro é a representação de Cristo no sacrifício. O nosso sacrifício perfeito é Cristo. Ele morreu por nós. Ele é representado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A oferta de Abel, nada mais, nada menos foi do que Cristo. E ela foi aceita por Deus. A de Caim, apesar de ser o melhor que Caim podia oferecer a Deus, infelizmente, não tinha a presença de Cristo no sacrifício. Não havia o cordeiro. E essa oferta não foi aceita por Deus. Caim, ele prestava um culto a Deus, era simplesmente para agradar o seu pai e sua mãe, por tradição. Ele não queria agradar a Deus. Ele queria fazer o que deveria ser feito. Apenas isso. Mas ele não tinha relacionamento com Deus. E Deus não aceitou o sacrifício de Caim, mas aceitou o sacrifício de Abel. Lembra, Caim ofereceu o melhor que tinha. Quantas vezes nós oferecemos o melhor que nós temos a Deus? Imagina Caim oferecendo. Eu plantei o fruto, eu colhi, eu semeei, olha como que eu domino a terra, olha como que eu controlo o solo, olha o resultado dos frutos da minha mão, cheio de justiça própria. Em nenhum momento ele reconheceu que aquilo vinha de Deus e que a única forma de uma oferta nossa ser aceita por Deus é se tiver a presença de Cristo nessa oferenda. Se não tiver, por mais que seja a melhor oferta apresentada, não passa de trapo de imundícia. Não passa de algo em que Deus não aceita. E por isso que a oferta de Caim, ela foi rejeitada. E
Deus, ele quer que nós oferecemos o nosso melhor com Cristo. Mas se nós chegarmos com o nosso melhor sem Cristo, ainda que seja o melhor, não será aceito pelo céu. Não será aceito por Deus. Então essa aí é uma outra lição em que o que nós devemos apresentar a Deus, se não tiver Cristo, jamais será aceito pelo céu. Por isso que dentro da igreja de Deus, que a primeira igreja de Deus é o lar, ali nos portões do Jardim do Éden, existiam duas classes dentro da igreja. Uma que quer servir a Deus da sua maneira, do seu próprio jeito, representada por Caim, em que foi oferecer ali aquele sacrifício sem a presença do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, que era Cristo. E existe uma outra classe, que o tudo deles, que eles têm para oferecer a Deus, é o Cordeiro, é Cristo. E essa oferta, ela é aceita. Ela é aceita não é porque foi colocado mais qualquer outra coisa a não ser Jesus. A única coisa que Deus aceita do ser humano é a ação de Cristo na vida do homem. É só isso. É só isso. A oferta de Abel, o cordeiro se fazia presente. E a oferta de Caim, no lugar do cordeiro, o ego, era representada ali pelo fruto da terra, se fazia presente. E Deus não aceita a nossa própria vontade, a nossa própria oferenda. Ele aceita aquilo que ele escolheu, Cristo. Em nós é a esperança da glória. Um outro ponto interessante é que quando a oferta de Caim é reprovada e de Abel é aceita, diz que Caim se irou, ele ficou triste, diz que o seu semblante caiu. Detalhe interessante, ele ficou triste não é porque a sua oferta foi reprovada, não, muito pelo contrário. Ele ficou triste porque a do seu irmão Abel foi aceita. Vocês conhecem esse tipo de pessoa? Às vezes chega um irmãozinho, conta o testemunho que teve, que Deus falou com ele, que Deus abençoou, que Deus abriu a porta. E tem pessoas que quando escutam aquilo, ele se entristece porque isso aconteceu com o irmão. Não é porque ele não fica triste, não é porque isso não aconteceu com ele. Se Caim tivesse procurado Abel e falado assim, olha Abel, eu fiquei muito feliz da sua oferta ter sido aceita, apesar que a minha foi reprovada, rejeitada, mas a sua foi aceita. É sinal que Deus está aceitando ainda as oferendas da humanidade. Eu estou muito feliz por isso. Agora, o que eu preciso de fazer para as minhas também ser aceita? O próprio verso fala que Deus, quando viu que o semblante de o semblante de Caim estava caído, ele procura Caim e fala com Caim assim, olha, se fizeres bem, correto, é certo que será aceito, Caim. É certo que será aceito. Mas Caim não queria fazer certo. Caim não queria que a sua oferta fosse aceita. Isso para ele não fazia muita diferença. Ô Senhor, o que eu tenho para apresentar é isso aí. Se quiser, bem. Se não quiser... Agora, ele ficou triste. Foi da oferta do irmão ser aceita. Sabe por que a oferta de Abel foi aceita? O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, fala assim, que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Está no livro de Hebreus 11, 4, que nós acabamos de ler aqui. Detalhe interessante, por que a oferta de Abel é aceita? Porque foi pela fé. Deus só aceita se for pela fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Caim oferecia por rito, por tradição, por costume, porque seu pai fazia. Se ele não fizesse, ele não teria os benefícios do pai, que seria isso. Ele ficaria de castigo, enfim. Ele teria algumas restrições. Como nós servimos a Deus? Como nós apresentamos a nossa oferta a Deus? É por tradição? É por rito? É por costume? Como que é?
Abel ofereceu, não foi por rito, por costume, por tradição, foi pela fé. Diz assim, pela fé, Abel ofereceu. E o que deixa Caim irado são algumas palavras desse verso, que as ofertas de Abel era mais excelente sacrifício do que Caim. Era um sacrifício mais excelente do que Caim. Isso começava a mexer com o ego de Caim. Diz que sobre Abel que ele obteve testemunho de ser justo. Isso mexia com o coração de Caim. Fala que tendo a aprovação de Deus, isso mexeu também com o ego de Caim. Caim se irou a tal ponto de querer matar seu irmão. O convida para ir no campo e lá no campo tira a vida do seu irmão. E por que ele tirou a vida do seu irmão? É dito assim no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 12. O motivo que Caim mata Abel. 1 João 3,12 diz assim, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e a do seu irmão justas. A obra de Caim, que ele fazia, era má. Não ficar satisfeito que o outro é abençoado por Deus, isso é obra de um coração mau. Então, Caim resolveu pôr um fim nessa história. Ele não queria consertar a sua oferta para ser aceita por Deus. Ele queria tomar uma providência, fazer algo para que nunca mais ele passasse por aquela situação. Ver Abel novamente sendo aprovado por Deus, sendo abençoado por Deus. E planejou e executou o assassinato do seu irmão. Muito triste, né? Esse comportamento de Caim é a expressão do sentimento do coração de Satanás. Lembra? Esse comportamento de Caim é a expressão do sentimento que se encontra no coração de Satanás. Satanás, ele fica irado toda vez que a igreja de Deus é aprovada por Deus. Toda vez que a igreja faz a vontade de Deus. Ele fica irado, ele se levanta. Você sabe por que Satanás ele não se levanta mais da forma que ele levantava no passado contra a igreja de Deus na terra? Sabe por que isso acontece? É porque as ofertas não são mais igual de Abel. Não tem mais a aprovação. No dia que a igreja de Deus, o povo de Deus, começar a apresentar a oferta, que são aceitas por Deus, levantará uma perseguição nessa terra que você não tem ideia do que é. Mas enquanto a oferta não continua no mesmismo, aí é tranquilo, não incomoda o príncipe das trevas. Caim é a representação exata do que Satanás fará com a igreja de Deus quando a igreja apresentar uma oferta agradável ao Senhor. Tirar do coração toda a justiça própria. Quando oferecer um sacrifício ao Senhor, reconhecendo 100% os méritos de Cristo. Não é porque eu faço, eu fiz, eu aconteço, eu não perco. Não é por tradição, por rito, por cerimônia. Não é esse tipo de oferta. É a oferta de Abel, pela fé. Quando a igreja entender a justificação pela fé, entender que tudo que ela faz não passa de trapo de imundícia. O que importa é o que Deus opera na minha vida. É isso que é importante. Levantará uma perseguição nessa terra, qual nunca houve. Da mesma forma que houve nos dias de Adão e Eva, aonde que Caim, ele secretamente levanta para matar o seu irmão. Assim também, Satanás levantará na terra um grande exército para destruir o povo de Deus, porque
as suas obras são más. E a do povo de Deus é justa, porque são aceitas por Deus. Quando o diabo vê que as ofertas da igreja de Deus começam sendo aceitas pelo céu, uma grande perseguição levantará. Por que isso não aconteceu hoje? O diabo é o mesmo. Ele se irrita à toa quando a igreja é aceita. Mas nós vivemos hoje uma outra realidade, né? Nós acabamos distraindo com celular, internet, rede social, distraindo com as coisas do mundo, querendo ter as coisas do mundo. Você pensa que isso deixa Satanás irado? Ele fica feliz. Ele fica feliz. Quanto tempo que eu tenho para me dedicar a Deus, buscar a Deus em oração, reconhecer que tudo que eu faço não serve para nada, o que importa é o que Ele faz em mim. Pedir a Deus para que a sua presença fique dentro de mim eternamente, que opere em mim o querer ou efetuar conforme a sua boa vontade. Aonde Deus está, o pecado desaparece. Aí Satanás levanta. Mas enquanto o pecado reinar, o desejo ser igual ao desejo do mundo, você pensa que Caim ficaria irado com Abel se Abel desejasse as coisas desse mundo? Não. Ia ser parceiro de Caim. Seria parceiro de Caim. Então, é importante a gente entender essa ira que existiu ali do Caim contra Abel, que é a personificação do que acontecerá com a igreja nos últimos dias, quando ela ofereceu um sacrifício semelhante ao de Abel. Um outro ponto aqui interessante é que o mesmo ódio que Satanás ele tem com a igreja, esse ódio é que a igreja sempre fez aquilo que agrada o coração de Deus. E Deus sempre aprovou aqueles que fazem a sua vontade. Isso gera ódio, muito ódio, no coração de Satanás. Então, o que Caim agora vai fazer? Primeiro passo que ele vai fazer depois que ele mata o seu irmão. Ele esconde o pecado, não confessa o pecado. E Deus pergunta a ele, onde está o teu irmão? Ele fala com Deus, por acaso eu sou o tutor, o guarda do meu irmão? Por acaso eu sou? Aí Deus fala com ele assim, olha, o sangue do teu irmão clama da terra a mim. Opa, naquele momento ele viu que Deus já conhecia o que tinha feito. Né? Então, a voz do sangue do teu irmão, ele clama da terra a mim. Representação que Deus é justiça, não deixará oculto nenhum pecado, não deixará oculto nada que manche a honra dele. Ai daquele que levanta contra a igreja de Deus, contra o seu ungido. Deus não deixará isso impune. E agora, Deus vai dar um tempo para Caim se arrepender. Poderia ter destruído Caim imediatamente? Sim. Mas o que Deus faz? Amaldiçoa a terra para Caim. Fala assim, olha, você não gostava de plantar na terra? Tudo que você plantava não era bom? Você nunca reconheceu que isso era eu. Então, a partir de hoje, a terra, tudo que você colocar na terra não vai produzir. Tudo que você colocar na terra não vai produzir. Deus deu tempo para Caim se converter, amaldiçoando a terra. Aonde Caim plantasse, nada iria produzir. E isso fez com que Caim vivesse agora errante na terra. Ele não tinha um local fixo, porque se ele plantasse, a terra não ia produzir. Essa era a maldição que ele carregaria. Isso faria com que Caim tornasse dependente dos seus outros irmãos para comer. Mas o que Caim preferiu fazer? Se afastar, se retirar da presença do Senhor. E não se arrependeu do pecado que havia cometido. E Caim fica preocupado, dizendo assim, olha, qualquer um dos meus outros irmãos que me encontrar vai querer me matar.
E Deus coloca um sinal em Caim. Mas que sinal que é isso que Deus coloca em Caim? A Bíblia não especifica que sinal é esse. Já ouvi vários comentários dizer que Caim era calvo, careca, outros falavam que Caim tinha uma mancha no rosto, outros, enfim, só apenas a apresentação da imaginação humana. A Bíblia não apresenta que sinal é esse, mas uma coisa era certa, havia um sinal. Havia um sinal. O texto bíblico fala que uma das coisas que aconteceu com Caim foi que o seu semblante caiu. Caim era fácil de identificá-lo nos seus dias porque ele era um homem do semblante caído. Sabe aquela pessoa que tem um semblante caído? Isso foi uma das evidências da identificação fácil de Caim nos seus dias. Era um homem do semblante caído. Mas será que esse seria o sinal que Deus colocou nele? Né? Mas especificamente sobre esse sinal, a Bíblia não apresenta nenhuma explicação de que sinal seja. Mas é uma coisa certa. Para que você pudesse identificar Caim entre os habitantes daquele dia, nos dias de Adão e Eva, Caim era um homem que tinha o semblante caído. Ele tinha um semblante caído. Porque ele não aceitou que o sacrifício do irmão fosse aceito e preferiu matá-lo. Então, o texto bíblico fala que Caim ele se retira da presença do Senhor e vai morar numa outra região, né? Ali nas proximidades do Éden, mas não ali próximo dos portões do Jardim do Éden, aonde que o sacrifício era ali apresentado. E nunca mais apresenta sacrifício ao Senhor, não quer compromisso nenhum com Deus e quer viver a sua vida agora do seu jeito. Caim ele vai ter filhos, e o primeiro filho que ele vai ter, ele vai chamar o filho dele de Enoque, mas esse Enoque não é aquele Enoque que andou com Deus não, tá? Nós vamos ver a história dele no próximo capítulo. Esse Enoque aqui é o Enoque filho de Caim, lembra disso. Quando Caim põe o nome do filho de Enoque, ele vai construir uma cidade. E também vai colocar o nome dessa cidade do filho que ele teve, Enoque. Então a primeira cidade que vai existir na Terra vai chamar Enoque. Beleza? É uma informação aí para o nosso estudo, na construção do conhecimento. Lembrando que para existir cidade, nesse nível na Terra, já havia bastante pessoas. A multiplicação do homem acontecia. Adão teve filhos e filhas. Não teve somente Caim e Abel. Mas a história retrata Caim e Abel por causa do primeiro homicídio. Então, o que seria cidades? O conceito de cidade é grandes aglomerações humanas que concentram atividades comerciais, industriais e serviço. Mas já existia indústria na época? Já existia serviço? Já existia comércio? Olha, quando as pessoas começam a aparecer na Terra, umas pessoas passam a ter habilidade que outras não têm. E a troca dessas habilidades, que são prestações de serviço, faz com que outras pessoas procurem. E onde essas pessoas vão se encontrar para trocar serviços, para trocar mercadoria, vai ser chamado de cidade. É o local de encontro de troca de serviços, local de encontro de troca de mercadoria. Por que Caim ele se interessava muito em trocar mercadoria? Porque ele plantava e a terra não produzia. Mas, ao mesmo tempo, tinha a habilidade de fazer coisas. Então, aqueles que podiam plantar e a terra produzir,
ele trocaria por prestação de serviço. E a gente vai ver, dentro da família de Caim, alguns despontamentos de habilidades que vai fortificar a cidade de Enoque, que era do filho de Caim. Quais são essas? Nós vamos ter nessa cidade Jubal. A gente tem aqui um produtor de tendas e gado. Opa, ele era produtor de tendas? Tendas. Tendas são cabanas, né? Gado. O homem começa a se alimentar de carne. Por que o consumo de carne ele começa a surgir aqui nesse ponto? Porque plantava e a terra não produzia. Mas o capim que tinha lá, o boi comia e eles acabavam comendo o boi, o gado. Nós estamos vendo isso logo depois da saída do Jardim do Éden. Né? O consumo de carne, né? Porque a terra estava amaldiçoada para a família de Caim. Para Caim. Produtor, a gente vê que o produtor também de harpa e flauta. A gente vê que dentro da família de Caim tem a produção de harpa e flauta, além de tendas e gados. Então isso já se tornava ali uma cidade. Se alguém de outro canto que tinha fruta, que tinha às vezes muito milho, por exemplo, eu quero trocar em flauta, eu quero trocar em instrumento, não sei fazer, e lá trocava. A cidade era o ponto de troca para essas mercadorias. Então eles teriam alimento e ao mesmo tempo eles prestavam ali, né, esses serviços. Né? E quando eles passavam a produzir produtos, aí virava indústria. A indústria é quando eu consigo pegar materiais da terra, transformá-lo em produto. E esses produtos, igual flauta e harpa, já tornaria a cidade um ponto atrativo. Também a gente vê que dentro dessas cidades, nós vamos ter ali, além das tendas e gados, das harpas e flautas, o verso bíblico vai falar sobre a produção de ferramentas cortantes, instrumentos cortantes, ferramentas de corte que tenha bronze, olha, de material de bronze e material de ferro. Quando eu falo bronze e ferro, eles vão começar a iniciar a mineração já nos dias dos filhos de Caim. Mineração. E não só a mineração, como também a metalurgia. Lógico, não em grande escala como nós temos hoje, mas em pequena escala, em capacidade de fazer uma ponta de uma flecha, de uma lança, né, para caçar, porque eles começavam a viver da caça. E isso fazia com que o comércio aquecesse a cidade. Toda a cidade ela é aquecida por causa do comércio. Vou dar um exemplo. Quais são as cidades mais desejadas do mundo? São as cidades que mais têm produto e serviço no comércio para ser oferecido. Pega as grandes cidades da Terra. Hoje, é as que mais têm produtos e serviços para ser oferecido. Isso é chamado de cidade boa. Você já ouviu falar da pessoa falar assim, não, mas eu estou na cidade, lá ela não tem nada. Ele fala que a cidade é ruim porque ela não tem nada. Porque hoje o coração do homem está atrás de produtos e serviços para alimentar o consumismo desenfreado do coração humano. Isso que é chamado de cidade boa hoje. Ali a gente vê então essa aglomeração de gente, o mercado aquecido ali na cidade de Enoque, que era a cidade do filho de Caim. A gente vê também agora a poligamia. Ali, como que eles estavam afastados de Deus, eles não mais seguiam a doutrina do Éden. O homem podia casar com quantas mulheres ele quisesse. E aqui a gente vê o caso de Lameque, né? Ali ele falando com Ada e Zilá, que eram 2 esposas que ele tinha. Ele tinha 2 esposas. Isso é poligamia. Né? Além da poligamia,
a gente vê agora os filhos de Caim seguiram os mesmos passos do seu pai. Homicídio. Aqui a gente vê o Lameque dizendo para suas duas esposas que matou um homem e um jovem. E se Caim foi vingado, seria vingado 7 vezes, Lameque seria 70 vezes 7. O que isso nos apresenta? A criminalidade tomando conta da cidade já nos dias de Adão e Eva. Lá no começo da história desse mundo. Se você chegasse na cidade de Enoque, esse Enoque não foi o que foi transladado por Deus. Nós estamos falando aqui do filho de Caim. Se você chegasse na cidade de Enoque, você já veria tendas para ser comercializado, gados, harpas, flautas. Você veria materiais cortantes, seriam as facas, as espadas, as lanças, né? Tudo para capturar a caça, comer carne, porque a terra não produzia, porque a maldição veio sobre Caim. E esse ato de viver do consumo de carne seria uma forma de se tornar independente de Deus. Porque Deus fez um homem para comer da terra, do produto da terra. E a família de Caim agora, olha, caso Deus continue nos amaldiçoando, ou então tudo que a gente fizer aqui que não agrada a ele suspender o alimento da terra, a gente come animais. Vamos aprender a comer animais. Porque o animal pode comer da terra, pegar as proteínas e vitaminas, jogar na carne, e a gente consome a carne. Ah, mas Deus não autorizou comer carne, mas a gente come. A gente não está aqui para obedecer a Deus. Esse foi ali o surgimento das cidades, né? A primeira cidade, que é a cidade de Enoque, que ela é criada por Caim e dado o nome ali do seu filho, né? Do filho de Caim, Enoque. No meio desse contexto, agora que nós estamos vendo da formação da cidade, do crescimento populacional na terra, né? Há uma política aonde que servir a Deus é opcional, porque a cidade de Enoque tem crescido, tem se fortificado. E no meio dessa propagação dos filhos de Caim na terra, a linhagem da mulher que iria esmagar a cabeça de Satanás fica ameaçada. Diz que Adão e Eva voltam a ter um filho novamente, dá o nome do menino de Sete, que ficaria no lugar de Abel. Esse também era um homem temente a Deus. Sete vai ter um filho e vai chamar de Enos. Gente, pensa comigo aqui. O período que levou para Sete nascer, até Sete nascer, crescer, desenvolver na presença do Senhor, casar, ter filhos, que ele vai ter um filho agora chamado Enos. Até isso acontecer, quantos outros filhos da descendência de Caim já não estavam na terra? Então, em proporção, a multiplicação da família de Caim era muito rápido na terra. Era muito rápido. E eles queriam seguir os pensamentos do seu pai. Uma vida independente de Deus. Vamos fazer com que a cidade de Enoque agora cresça, desenvolva. Não precisamos de Deus, precisamos da cidade. É o que muita pessoa pensa hoje, né? Eles acreditam mais nos recursos que tem na cidade do que em Deus. Depende mais da cidade do que de Deus. Por isso que nos últimos dias, Deus irá tirar a sua igreja da cidade. Levará ela para as montanhas, levará a ela para os lugares ermos, isolados desse planeta, para mostrar para a sua igreja que a igreja de Deus nunca dependeu e nunca dependerá de cidade nenhuma.
Nós dependeremos eternamente de Deus. Haverá um decreto que fará com que o povo sairá para todos os cantos da terra, se espalhará. Mas uma coisa não poderá ser tirada do povo: a dependência de Deus. E Deus tomará conta da sua igreja, quer onde ela estiver, Deus estará presente ali com ela. E na história de Enos, que é o filho de Sete, da linhagem daquele que esmagaria a cabeça da serpente, eles começam a sofrer ameaça de morte. Por que ameaça de morte? Porque vocês lembram lá que quando Abel ofereceu o sacrifício, Caim ficou irado? A vida de Sete e de Enos era uma reprovação a todos os descendentes de Caim que não quis seguir os caminhos do Senhor. Aquele mesmo ódio, você lembra que Caim teve de Abel? Também uma grande massa de habitantes no planeta tinha de uma classe muito pequena, que era de Sete e seu filho e sua família ali. Porque as ofertas deles, os sacrifícios deles eram aceitos pelo Senhor, Deus estava com eles e reprovava todos os filhos de Caim. Então, imagina, é bom a gente entender esse contexto que estava ocorrendo ali naqueles dias. E diz o verso 26 que começou a invocar o nome do Senhor nos dias de Enos. Por que eles começaram a invocar o nome do Senhor? Pedindo a Deus por libertação, porque só Deus poderia proteger a família de Sete. Da mesma forma, só Deus poderá proteger a sua igreja nos últimos dias. Não tem nada que vai poder proteger. Não é o Estado, não é a polícia, não é o A, não é o B, é somente Deus. Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que lhe guarde. Porque a mesma ira que Caim levantou contra Abel nos dias de Adão e Eva, também será levantado contra a igreja de Deus nesses últimos dias, quando a igreja oferecer a Deus o mesmo sacrifício que Abel ofereceu. Então a igreja será aceita por Deus. E essa aceitação divina do sacrifício da igreja, das ofertas da igreja, da vida da igreja, despertará um ódio no coração de Satanás. Despertará um ódio no coração daqueles que não têm compromisso com Deus e se levantará contra o povo de Deus. E naquele tempo, Miguel se levantará a favor do povo de Deus. E se aquele tempo não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria. Mas Deus providenciará libertação no tempo certo para o seu povo. Que possamos sempre ter tempo para Deus, aprender de Deus e oferecer a Deus não os nossos próprios esforços, mas sim Cristo em nossa vida, como um cheiro agradável ao Senhor. Continue estudando a palavra do Senhor. Estude a Bíblia. Você e sua família possam aprender cada dia mais do Senhor. Deus abençoe todos e tenham bons estudos.